Aposto que você já ouviu aquele ditado: números não mentem. O desafio dos números é que nós temos muitos deles, porque as plataformas de anúncio como o Google, o Facebook nos entregam um monte de números, mas a verdade é que a maioria deles não importa. E aqui vão as três principais métricas, na minha opinião, para se olhar quando se está anunciando online. A primeira métrica é o CTR, que está ligado diretamente com a primeira coisa que as pessoas veem da sua marca, o seu anúncio. O CTR nos indica se as pessoas estão interessadas em clicar, em saber mais, se elas estão parando de rolar o feed para prestarem atenção em você. Bem, mas por que isso importa? Um CTR alto quer dizer que o seu hook está bom, e se o CTR é baixo, o seu criativo talvez não esteja gerando conexão com a sua audiência, ou não está chamando atenção suficiente. Lembrando que há exceções, então pode ser que você tenha um anúncio com CTR baixo, só que com uma taxa de conversão alta. E isso é muito melhor do que um anúncio viral ou que está levando muitas pessoas para o seu site, mas sem vendas. Segundo é a taxa de conversão. Então, se você está recebendo cliques, mas não vendas, você tem um problema. E aqui você vai conseguir medir o quanto a sua estrutura está boa, porque no final o que vende não é o anúncio, mas sim a estrutura por trás dele. A cidade da página, a credibilidade do site, a oferta, tudo isso conta. Bem, mas o que isso nos indica? Nos indica se aquele público é um comprador ou é só curioso. Mas por que isso importa? Porque de duas uma, ou você está levando o público errado para o produto errado, ou você está levando o público certo para o produto certo, com a oferta certa e com a comunicação voltada para ele. E a terceira métrica é o CPA. Aqui nós conseguimos metrificar se as vendas que você conseguiu te trouxeram lucro ou prejuízo. E bem, se você quer realmente vender muito na internet, você tem que saber o seu CPA ideal e o seu CPA máximo. Se você anuncia coleções, você tem que saber o seu CPA ideal médio e o CPA máximo médio da coleção. Essas são coisas simples que uma planilha de precificação no Excel já consegue resolver, mas muita gente não faz isso. E se você não conhece nem as suas métricas, não espere grandes resultados. E o que o CPA nos indica? Ele nos indica se nós estamos pagando muito ou pouco para realizar uma venda. Se você estiver gastando muito, isso quer dizer que tem um gargalo no seu funil. E se você estiver com CPA baixo, isso te dá mais margem para testes e para escala. Mas por que isso importa? Porque se com campanhas de orçamento baixo seu CPA já estourou, aumentar o orçamento só vai fazer você queimar mais dinheiro. E ao contrário do que muitos pensam, dá sim para validar uma estrutura gastando pouco. É literalmente analisar as métricas de topo, meio e fundo de funil e identificar os gargalos da sua operação. Bem, agora a métrica extra. Você deve estar se perguntando o que é isso? Eu vejo pouca gente falando dessa métrica, principalmente aqui no Brasil. E aí tá a importância de você sempre ir à fonte, de aprender com os melhores do mercado sobre algum assunto e não se limitar só à sua língua nativa. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que pelo menos para mim faz muito sentido. Todo aquele que consegue ir à nascente de um rio dificilmente vai a um jarro de água. O que é o Thumb Stop Radio? O Thumb Stop Radio é a métrica mais negligenciada em anúncios em vídeo. Basicamente, ele representa a porcentagem de pessoas que assistiram mais de 3 segundos do seu anúncio. E com ela, nós conseguimos mensurar se o seu hook está bom e ele indica se as pessoas pararam ou não para assistir o seu anúncio. Ele basicamente metrifica a atenção que você consegue chamar das pessoas. Porque afinal, quando uma pessoa tá rolando feed, ela tá distraída vendo vídeos divertidos e fotos da família. Então é essencial que os 3 primeiros segundos do seu vídeo chamem atenção. Mas por que isso importa? Isso é lógica. Se as pessoas não estão parando para assistir o seu anúncio, elas não vão converter. Quando você tem essa métrica alta, quer dizer que o seu hook está forte e você consequentemente vai ter um CPM menor. E além disso, ele nos traz insights mais rápidos do que CTR e ROAS. Mas calma aí que eu vou explicar. Enquanto o CTR ele metrifica a quantidade de pessoas que viram o seu anúncio e depois clicaram, o Thumb Stop Radio nos mostra a quantidade de pessoas que pararam de fazer o que eles estavam fazendo e assistiram pelo menos 3 segundos do seu vídeo. Ou seja, o Thumb Stop Radio vem antes do clique e, consequentemente, ele vem antes do CTR. Se as pessoas não pararem para assistir o seu anúncio por pelo menos 3 segundos, a chance delas clicarem é zero. E se ninguém presta atenção no seu anúncio, ninguém clica, ninguém vai para o seu site e ninguém compra, entende? No fim das contas, anunciar online é sobre entender o que realmente importa. Não adianta nadar em um mar de métrica e ignorar sinais que realmente fazem diferença. CTR, taxa de conversão, CPA, Thumb Stop Radio são bússolas que te mostram o que está funcionando e o que está te drenando dinheiro. Foque nelas, otimize com base nelas e o seu resultado vai vir como consequência.
todo o resto é ruído. E se eu te ajudei em algum ponto desse vídeo, considere deixar um comentário, marcar o gostei e também se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até a próxima.